Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Nós vamos dar continuação à nossa série de estudos, na Epístola aos Coríntios. Aqui no capítulo 15 nós estamos vendo acerca da ressurreição de mortos, que é um tema central nas Escrituras. Só lembrando que a comunidade de Coríntios, havia um grupo ali na igreja de Coríntios que não acreditava na ressurreição de mortos. E Paulo escreve esse capítulo 15 dizendo que se não há ressurreição de mortos, a nossa fé, a religião, o cristianismo, é uma religião vã, é uma religião sem significado, porque a ressurreição de Cristo é o que dá validade ao cristianismo, é o que dá validade à nossa vida. Sem ressurreição, se mortos não ressuscitam, então não tem significado a vida. Paulo chega a ponto de dizer que se não há ressurreição dos mortos, e a nossa esperança em Cristo é apenas nessa terra, nós somos as pessoas mais infelizes, Qual é a pessoa mais infeliz da face da terra? Aquela pessoa que não tem esperança da vida eterna. A pessoa mais infeliz na face da terra é a pessoa que não tem a esperança da vida eterna. É a pessoa que não tem certeza de se quando ela morrer ela vai herdar a vida eterna. Então ela vive apenas para essa vida. Ela vive apenas essa vida. Essa é a pessoa mais infeliz. É aquela pessoa que morre e não vai para o céu. É aquela pessoa que morre sem ter a esperança da vida eterna. Paulo diz que se as nossas esperanças em Cristo se limitam apenas a essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes. Se não houver ressurreição, se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra, porque a nossa alegria é no céu e não nessa terra. Toda alegria que nós temos nessa terra, toda beleza que nós vemos nessa terra é um consolo de Deus para que nós possamos aguentar até o galardão, até a recompensa. É consolo e não recompensa. A recompensa é o céu. Tudo que Deus nos dá de bom, de belo, de bonito aqui nessa terra é consolo. Deus está nos consolando quando nós olhamos para as montanhas e vemos uma série de montanhas muito bonitas, quando nós vemos as cachoeiras, as cataratas, quando nós vemos esses lugares muito bonitos na terra, quando nós vemos esses lugares muito bonitos na terra, isso é consolo, não é a recompensa. Não é a recompensa de Deus para nós. O que Deus tem preparado, a recompensa de Deus para nós é infinitamente maior e mais bela do que tudo que há na face dessa terra. Então é consolo e não galardão. Se não há ressurreição, nós só temos isso. Se não há ressurreição, tudo que nós temos é isso. Se não houver ressurreição, se não houver ressurreição de mortos, nós somos as pessoas mais infelizes. Por quê? Porque não receberemos a recompensa. Então nós vamos fazer a leitura aí a partir do verso 12, que Paulo vai dizer as consequências de não haver ressurreição. Diz aí, verso 12: Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, havia alguns que afirmavam que não havia ressurreição. Ele continua: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse é o cenário de não haver ressurreição. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação. Agora nós vamos em busca de iluminação no Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos a sua santa palavra. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te pedir sabedoria, Senhor. Nos conceda sabedoria, nos conceda graça esta noite, de maneira que nós possamos ouvir a Sua palavra de forma simples, de forma a encher o nosso coração, a quebrantar o nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê força, nos conceda graça, Senhor, nos ajude a andar nos seus caminhos, nos ajude a viver para Ti, Senhor, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Quebranta o nosso coração, Senhor,
e nos ajude a viver para a honra e para a glória do seu nome. Nos dá força, sabedoria essa noite, Senhor, para que nós possamos vencer as tentações, para que nós possamos vencer as provações da vida. Tem misericórdia de nós, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda essa graça de mover, Senhor, no nosso meio o Santo Espírito, que o Espírito Santo ele venha e conduza esse culto, de maneira que nós possamos ter os corações transpassados pela sua graça, pelo seu fogo. Faça queimar mais uma vez nesse local, Senhor, o seu fogo, de maneira que nós possamos ouvir e compreender a sua santa palavra. Enquanto a mim como pregador, Senhor, eu te suplico, eu te rogo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confiando apenas na sua graça, na graça que vem de Cristo, no testemunho das Escrituras que nos diz que o Senhor usava quem não era para falar. E é nessa esperança, Senhor, nessa confiança que eu venho a Ti, crendo não em mim, não no que eu possa fazer, o que eu possa falar essa noite, mas confiando no agir do Senhor através das Escrituras, quanto que o Senhor falava através dos seus profetas, falava através dos seus apóstolos, sem que eles fossem qualquer coisa, Senhor. Então eu te peço, faça mais uma vez, Senhor, dessa forma, me usa para que eu possa anunciar a sua palavra, para que o seu nome seja engrandecido, para que o nosso Salvador seja conhecido e adorado por todos, no nome dele que eu te peço. Amém. Como eu já disse, nós estamos continuando, o nosso estudo nessa epístola, onde nós estamos estudando vários problemas que a igreja de Coríntios estava enfrentando. A igreja de Coríntios, apesar de ser uma igreja rica em dons espirituais, ela era uma igreja criança espiritualmente. E por ser uma igreja criança espiritualmente, havia vários problemas. A igreja estava enfrentando vários problemas oriundo da falta de espiritualidade, da criancice espiritual. Quando nós somos crianças espirituais, nós não temos a visão de um adulto. Uma criança ela não consegue ver como um adulto vê. E quando a criança não consegue ver como um adulto vê, ela comete vários erros. Ela toma vários tropeços e cai em vários tombos. E é nesse contexto que a igreja de Coríntios estava. Era uma igreja que era rica em dons, não faltava nenhum dom, mas era uma igreja que era fraca espiritualmente. Paulo chama de crianças em Cristo. Elas não suportavam as sãs doutrinas, ouvia e não praticava. Esse era o grande problema da igreja de Coríntios, era ouvir e não praticar. E também eu acredito que é o problema de todas as pessoas, principalmente da igreja moderna. As pessoas ouvem e não praticam. Esse é o principal problema da igreja moderna. É o problema que a igreja de Coríntios enfrentava, que é ouvir e não praticar. É ouvintes não praticantes, como nós ouvimos a palavra. A pessoa que ouve a palavra, mas a pessoa que não pratica. E isso proporcionou uma grande derrocada moral à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios chegou num ponto de ser imoral. Nós vemos, eles praticavam até a prostituição na igreja. Paulo, nós vemos aqui que ele cita um relato de prostituição, que é um dos piores pecados, que a Bíblia cita, porque quem pratica a prostituição peca contra o próprio corpo. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Eles estavam praticando a prostituição cultural. Na sexta-feira passada, nós começamos a estudar sobre o problema que eu considero um dos principais e mais terríveis problemas problema da igreja, que era esse problema aqui de haver um grupo ali dentro que não acreditava na ressurreição. Isso é inadmissível na igreja de Cristo, porque a ressurreição ela é o coração de toda a palavra de Deus. Porém, havia um grupo na igreja de Coríntios que não acreditava na ressurreição dos mortos. E isso era comum naquela época, porque naquela época, dado a filosofia, as pessoas elas não acreditavam que havia vida após a morte. As pessoas acreditavam naquela época que tudo que o homem pode ter é aqui na terra. Então ele deve fazer o máximo para ele conseguir a melhor vida aqui na terra, porque é tudo isso que ele vai ter. E os coríntios levaram esse pensamento para dentro da igreja. Muitos coríntios que haviam se convertido a Cristo levaram esse pensamento mundano para dentro da igreja. E alguns deles não acreditavam que havia a ressurreição dos mortos.
Paulo chega a ponto de dizer que quem não acreditasse que havia a ressurreição dos mortos, né, quem não acreditasse, quem ouvisse o Evangelho e não cresce na ressurreição dos mortos, estavam crendo em vão. Ouvir a palavra e não aceitar toda a verdade da palavra é uma pessoa que crê em vão. Então esse era um problema muito, muito complexo da igreja. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição. E pelo fato de não acreditarem na ressurreição dos mortos, isso estava, de certa forma, levando eles a caírem cada vez mais. Porque como um cristão não acredita na ressurreição dos mortos? Paulo aqui no capítulo 15, ele começa provando que a ressurreição de mortos é algo predito pela própria Escritura. Paulo, ele usa a palavra, eles não tinham a Bíblia nessa época, da igreja de Corinto, eles não tinham a Bíblia formada como nós temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento. Então Paulo, ele usa o Antigo Testamento para provar, né, que a ressurreição dos mortos era algo descrito nas Escrituras. Paulo, ele cita três passagens das Escrituras que mostram que as Escrituras eram algo predito na palavra, era algo predito na lei. Paulo também, ele usa o Evangelho, né, o Evangelho que ele havia anunciado para eles, que o coração do Evangelho é o quê? Qual que é o coração do Evangelho? É prosperidade. Cristo morreu para nos tornar prósperos, ricos. É a melhor vida na terra. O Evangelho nos diz que nós devemos ter a melhor vida na terra. O Evangelho diz que nós podemos viver a vida que nós quisermos. Não, o coração do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo diz que ele pregou o Evangelho e todos pregaram o Evangelho, e que o coração do Evangelho era a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se eles haviam ouvido o Evangelho e não tivessem crendo no Evangelho, negando essa verdade do Evangelho, eles estavam crendo em vão. Paulo, ele vai além, ele usa as testemunhas oculares que viram Cristo, ele usa as próprias testemunhas visuais de Cristo. Ele diz que os apóstolos viram Cristo, os 12 apóstolos. Depois ele diz que mais 500 pessoas viram Cristo, né, no verso 6. Depois disso foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 pessoas viram Cristo e testemunharam que Cristo ressuscitou. Depois ele foi visto por Tiago, que era um dos principais colunas da igreja e irmão de Cristo. Mais tarde ele foi visto por todos os apóstolos. E Paulo vai além e diz que ele foi visto também por mim. Se vocês não acreditam no Evangelho, se vocês não acreditam nas Escrituras, se vocês não acreditam em todas essas pessoas que viram Cristo, eu também digo que eu também vi. E Paulo, nós sabemos que ele realmente viu, né, na estrada de Damasco, Cristo aparece para ele. E ele relata isso aqui. E Paulo diz que até a graça de Cristo testemunha que há a ressurreição dos mortos, porque só há graça se Cristo ressuscitou. Se Cristo não tiver ressuscitado, nós não temos esse privilégio que o Evangelho nos proporciona. Então o trabalho dele é graças à morte e ressurreição de Cristo. Hoje nós veremos as consequências de não haver ressurreição. Depois de Paulo provar pelas Escrituras, pelas testemunhas visuais, né, que Cristo ressuscitou, e pelo seu próprio testemunho, Paulo, ele vai dizer as consequências de não haver ressurreição. As consequências de não haver ressurreição. E a primeira consequência de não houver ressurreição dos mortos é que se não houver ressurreição dos mortos, significa que o quê? Que os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, significa o quê? Que Cristo também não ressuscitou, porque Cristo morreu. Isso nós temos certeza, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós não podemos crer só em metade da verdade, que Cristo morreu pelos nossos pecados e não ressuscitou. Os coríntios, eles estavam crendo só em metade da verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós estamos vivos, podemos viver a melhor vida nessa terra, porém
Eles não criam que Cristo ressuscitou. Então a primeira consequência de não haver ressurreição de mortos é que Cristo não ressuscitou. Nós vemos aí a leitura do verso 12 e 13. Paulo diz assim, ó, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está dizendo o seguinte aqui, se é normal pregar, se é algo que é corrente, né, algo que é natural pregar entre vocês que Cristo ressuscitou. Por quê? Porque todos os pregadores que passavam pela igreja de Coríntios, eles pregavam que Cristo ressuscitou. Todos aqueles que eram pregadores verdadeiros e que pregavam o evangelho, pregam a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o coração do evangelho. Então é corrente vocês ouvirem todos os dias aqui na igreja que Cristo ressuscitou. Se é corrente, se é normal que vocês ouçam todos os dias que Cristo ressuscitou, como que alguém aqui pode acreditar que não há ressurreição dos mortos? É isso que Paulo está dizendo. Se é corrente passar Pedro, passar Apolo, passar Priscila, passar Áquila, passar o apóstolo João, passar Timóteo, passar todo mundo por aí pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns dentre vós afirma que não há ressurreição? Né? Então Paulo chama atenção para esse fato, né? Apesar da pregação corrente na igreja, da pregação normal na igreja, ser que Cristo ressuscitou dos mortos, havia um grupo ali que não cria na ressurreição dos mortos. Aí ele continua, verso 13, e se não há ressurreição dos mortos, aí nós vemos a primeira consequência, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí tem o grande problema, né? Quais são as consequências de Cristo não ressuscitar? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos perdidos. E Paulo, a partir de agora, Paulo vai dizer uma série de consequências, né, de não haver ressurreição dos mortos, de Cristo não ter ressuscitado. Por quê? Uma coisa leva a outra. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo que morreu não ressuscita. Ele continua sendo um certo morto, como diz Festo. Festo diz que Cristo era um certo morto e continua sendo um certo morto para muitas pessoas que não creem no seu santo nome. Então, a primeira consequência de não haver ressurreição é que Cristo não ressuscitou. Cristo é a base para todo o cristianismo, Cristo é a base para tudo. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Nós não temos a vida eterna, nós não podemos ter a vida eterna, nós perecemos nos nossos pecados, não há esperança para nós, nós estamos perdidos, nós vamos queimar no fogo do inferno. Essas são as consequências de não haver ressurreição. Nosso Salvador, a nossa vida é segura porque está nas mãos dele. Nós só podemos viver aqui hoje sabendo que se nós morrermos nesse momento, nós estaremos no céu, porque a nossa vida está segura nas mãos dele. João 14,19, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14,19. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Cristo não tem vida, nós também não teremos vida. Então a segurança da nossa vida, a segurança da nossa salvação está no fato de que é Ele que segura as nossas vidas. Então, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aí vem todo o problema. Cristo, Ele é a razão da nossa vida, por isso nós precisamos viver para Ele, né? Já que sem Cristo não somos nada, se nós não temos nada sem Cristo, então Ele é a razão da nossa vida. Se nós reconhecemos que se Cristo não tivesse ressuscitado, não havia razão para viver, então nós devemos viver para Ele. Qual que seria a sua atitude hoje se você soubesse que Cristo não ressuscitou? O que você faria hoje se você soubesse que Cristo não ressuscitou? Né? Eu falo, pode entrar em desespero. Pode entrar em desespero porque o inferno é certo. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há salvação. Se Cristo não ressuscitou, pode começar a chorar. Não precisa orar. Orar para quem? A oração não chega até Deus sem Ele. Não precisa cultuar, o culto não chega até Deus sem Ele.
Não precisa ler a Bíblia, porque o nosso louvor, a nossa adoração não chega até Deus sem Ele. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos nada. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos razão qualquer para viver. E o mais triste é que nós vivemos pessoas que vivem, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Ou seja, Cristo não é a razão do viver dela. Ela vive por qualquer outra coisa menos para Cristo. Se Cristo ressuscitou, Ele é a razão da nossa vida. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, o que nós faríamos? O que você faria se Cristo não tivesse ressuscitado? O que você faria? Talvez muitos já não importam, porque não sabe o que seria dele sem Cristo. Mas para todos aqueles que sabem a importância do nosso Salvador, ele já conseguiria fazer esse questionamento. Segunda consequência aqui de não haver ressurreição é que a pregação, isso que está acontecendo aqui, seria vã, não teria valor algum. A fé que nós temos, a fé salvífica e a fé operacional também seria algo vã. A fé salvífica é aquela que nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou e temos a vida eterna. E tem a fé operacional, que é aquela que Jesus disse que nós podemos transportar montes de lugar. Essa é a fé operacional que nós conseguimos aumentar. Nós conseguimos aumentar a fé. A fé salvífica, ela não é uma fé que salva. Nós não conseguimos mexer nela, Você foi salvo pela fé e pela fé somente. Mas a fé operacional que Jesus fala que se você tiver ela do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover um monte de lugar. Nós sabemos que essa é uma questão hipotética, que a fé pode mover um monte de lugar, mas não é algo que se aplica assim, dessa forma. Nós sabemos que a fé ela tem um fim, e é Deus que aplica esse fim. Então a fé, tanto a fé salvadora quanto a fé operacional, seria vã. E nós seríamos mentirosos, Nós estaríamos indo contra Deus, porque afirmaríamos que Cristo ressuscitou sem que Cristo sem ter Cristo ressuscitado. Verso 14 ao verso 16. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, para que eu vou pregar? Se não há ressurreição dos mortos, por que eu vou pregar aqui? Por que eu prego? A questão é, por que eu estou aqui pregando hoje? Eu estou aqui pregando hoje para que todos aqueles que estão me ouvindo possam ter a vida eterna, não é? E a vida eterna é por intermédio de quem? Por intermédio da morte de Cristo, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Se não há ressurreição e Cristo não ressuscitou, então eu vou pregar o quê? Então é vã a pregação se não há ressurreição dos mortos. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nossa pregação não tem valor. Não tem valor algum pregar, porque Ele não ressuscitou. Para que eu vou pregar? Para que eu vou crer num morto? Para que eu vou crer num morto? Para que eu vou pregar um morto? Então é nesse sentido que nós vemos aqui. A pregação é vã. Não há questão para pregar, não há objetivo para pregar um senhor morto. Nós vemos na Igreja Católica que eles carregam um senhor morto. Não tem o menor motivo, nós acompanharmos um senhor morto. Nós acompanhamos um senhor vivo, O nosso Senhor não está mais morto. Não precisa carregar um senhor morto por toda a cidade, porque o nosso Senhor não está morto. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que Ele ressuscitou, Ele não está mais morto. Então, se Ele não tivesse ressuscitado e continuasse sendo um Senhor morto, não haveria motivo para a pregação, porque a salvação só é possível se Cristo ressuscitasse. Porque é através da sua ressurreição que nós recebemos o mérito para entrar no céu. É só através da ressurreição de Cristo que nós recebemos os méritos para entrar no céu. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos méritos. Nós não temos a justiça suficiente para entrar no céu. Cristo ressuscita e nos dá justiça. Quando Ele ressuscita, Ele nos declara justo. Nós não éramos justos, mas Ele diz: você agora é justo, porque você creu em mim. Então é aí que se dá a salvação. Salvação é justificação pela fé em Cristo. Ele continua: é vã a vossa fé. Ou seja, o fato deles crerem em Cristo era algo vão. Está aí no verso 14, final do verso 14. É vã a pregação e é vã a fé. Você vai ter fé, por que você vai ter fé em uma pessoa morta?
né? Não tem nenhum sentido ter fé numa pessoa morta. E ele continua: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Ele está falando aqui do pregador e dele mesmo. Somos tidos por falsas testemunhas. Por que nós somos falsas testemunhas de Deus se Cristo não ressuscitou? Por quê? Porque nós estamos sempre pregando, asseverando, né? Insistindo diante, esse contra aí pode ser substituído pela palavra diante de Deus, que ele ressuscitou o Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Então Paulo fala aqui que os pregadores são falsos, se não há ressurreição, e eles insistem diante de Deus que Deus ressuscitou Cristo e Cristo não ressuscita, né? Então é algo falso. Então as consequências de não haver ressurreição é que a pregação é vã. Primeiro, Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a fé é vã e os pregadores são falsos. Se eles afirmam que Cristo ressuscitou, coisa que Deus não fez, são falsos, são mentirosos, estão afirmando diante de Deus. Então essa é a razão, né, da nossa. Nós vemos aqui que a ressurreição de Cristo, ela já começa a ser o centro de todas as coisas. A ressurreição de Cristo é o centro de todas as coisas. Não crer na ressurreição de Cristo é não crer em nada. É não crer na pregação, é não crer na ressurreição, é não crer na vida eterna, é não crer em nada. É por isso que nós precisamos crer na ressurreição dos mortos. Nós precisamos acreditar na ressurreição dos mortos. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Essa é a terceira consequência que nós vemos aí de não haver ressurreição. A segunda consequência, a terceira nós vamos ver agora. Se não há ressurreição de mortos, não há perdão de pecados. Olha para você ver como que isso vai aprofundando cada vez mais. A primeira consequência é que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. A segunda é que a pregação é vã, a fé é vã e os pregadores são mentirosos, são falsos testemunhos, porque eles afirmam que Cristo ressuscitou, quando é que na verdade Deus não ressuscitou. E agora a terceira consequência é que os nossos pecados não são perdoados se Cristo não ressuscitou. Se não houver ressurreição dos mortos, nossos pecados não podem ser perdoados. Verso 17 diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, essa aqui é a fé salvífica, e ainda permaneceis nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã o crer para a salvação. Porque como que nós somos salvos? Pela fé em Jesus Cristo, né? Crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que morreu no nosso lugar, que nós somos salvos. Se Cristo não ressuscitou, esse crer nele não tem valor algum, é algo vão. E qual que é a consequência disso? Nós ainda permaneceremos nos nossos pecados. Se Cristo não morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nós continuaremos nos nossos pecados. Paulo que ele diz, isso aqui é extraordinário, porque muitas pessoas podem crer que Cristo morreu por eles, né? Muitas pessoas podem crer que Cristo morreu por eles, mas a obra da redenção ela não é completa se Cristo apenas tivesse morrido e não ressuscitado. Porque alguns podem aceitar o fato de Cristo ter morrido e não aceitar o fato de não haver ressurreição, o que estava acontecendo em Corinto. Muitos aceitavam o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, só que não aceitavam o fato de que ele havia ressuscitado. Mas Paulo diz extraordinariamente que se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. Ou seja, o crer para a salvação é vã. E nós ainda continuamos nos nossos pecados. Por quê? Porque se aquela fé que nós temos em Cristo, ela é vã, nós não temos o perdão de pecado. Nós não temos o perdão de pecado. Os nossos pecados só são perdoados quando a nossa fé em Cristo é verdadeira. E ela só pode ser verdadeira, ela só pode ser operante se Cristo tiver ressuscitado dentre os mortos. Aqui nós vemos a importância da ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós continuaremos nos nossos pecados. Nós não teríamos o perdão de pecados. Nós não teríamos o perdão de pecados.
Se sem a ressurreição de Cristo, sem remissão, né? Sem a ressurreição, sem o perdão dos pecados. É impossível crer que Cristo morreu pelos nossos pecados e não crer que Cristo ressuscitou. As duas coisas andam juntas. Ele precisa crer que ele morreu e também precisa crer que ele ressuscitou. Só assim que nós temos a remissão dos pecados. Remissão é o perdão, a paga pelos nossos pecados. Mas, né, graças a Deus que Cristo ressuscitou e nos redimiu dos pecados. Imagina se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaremos perdidos. O que acontece com uma pessoa que permanece nos seus pecados? Há duas pessoas que permanecem nos seus pecados. Há duas pessoas que permanecem nos seus pecados. É aquela, né, que apesar de saber o que é o pecado, permanece vivendo em pecado. Essa pessoa permanece nos seus pecados. E aquela pessoa se torna a mesma coisa, que a obra de Cristo não tem valor sobre ela. Ela não aceita a obra de Cristo. Ambos os casos, né, perecerá. O que acontece com qualquer pessoa que não crê que a obra de Cristo não tem valor sobre ela, que ela continua nos seus pecados, ela perecerá, ela será condenada ao lago que arde como fogo no enxofre. É por isso que nós precisamos o que então? Arrepender dos nossos pecados, deixar os nossos pecados, trilhar caminhos retos diante de Deus, andar por caminhos retos, caminhos dignos, como João Batista diz, frutos que atestam, que dignos de arrependimento, que provam que nós realmente nos arrependemos. A quarta consequência de não haver ressurreição é que, se não há ressurreição, quem morreu crendo em Cristo pereceu, está perdido. Olha para você ver que coisa extraordinária aí no verso 18. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo está dizendo aqui que, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, quem morreu crendo em Cristo está perdido. Não ressuscitará no último dia, não terá a vida eterna, não herdará a vida. A segurança da nossa salvação é a ressurreição de Cristo. Se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, nós pereceremos. Aqui nós vemos a consequência, né, da vida sem Cristo. A pessoa que vive uma vida sem Cristo, ela perecerá. Uma vida sem Cristo é uma vida destinada à perdição, destinada à condenação, destinada ao inferno. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, então todos aqueles que morreram. Nós sabemos que as pessoas que morreram, o Paulo até ele usa aqui o termo dormir, né? Porque na verdade o morrer para o cristão é o quê? É um dormir. A morte para um cristão é dormir, porque você dorme aqui e acorda na eternidade. Você dorme aqui e acorda na eternidade. Aqueles que dormiram em Cristo, caso Cristo não ter ressuscitado, eles vão para o inferno. Eles vão perecer, se é que Cristo não ressuscitou. É o que Paulo está dizendo aqui. Todos aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou, e isso é a segurança da nossa vida. Essa é a segurança das nossas almas. O que te dá segurança? O que assegura a sua alma? O que dá segurança para a sua alma? É o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que nós podemos ter certeza da salvação? Por que nós podemos ter a segurança da salvação? É porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que eu posso ter certeza que a morte vai ser apenas um soninho de 1 minuto para mim? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que eu sei que eu não vou ser largado para perecer no inferno para todos os séculos? Porque eu creio que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Qualquer um, em qualquer lugar da terra, que crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, esse não perecerá, não será condenado, não irá para o inferno. Qualquer um, em qualquer lugar da terra, que crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, terá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a última consequência, né, de não haver ressurreição.
Se Cristo não ressuscitou, não há esperança após a morte. E quem não tem esperança após a morte é a pessoa mais infeliz do mundo. A quarta consequência é que se Cristo não ressuscitou, não há esperança após a morte. É o que diz aí o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida que nós estamos vivendo aqui, somos mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos a esperança após a morte. Não é verdade? Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança após a morte. Se Cristo é tudo para nós apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Tem muitas pessoas que se dizem crentes, mas Cristo é tudo para eles só nessa vida. Por quê? Porque só busca as coisas que Cristo pode dar, não busca a face, não busca o conhecimento, não busca a eternidade. Pelo contrário, busca o quê? Busca a prosperidade, busca a riqueza, busca as curas, as bênçãos, busca tudo que Deus pode dar. Ou seja, aquela pessoa, Cristo só tem valor para ela aqui na terra, aquela pessoa não sabe da eternidade. Aquela pessoa, ela não busca a eternidade, ela não busca a vida celeste. Ou seja, aquela pessoa é a pessoa mais infeliz do mundo. Por quê? Porque Cristo é para ela apenas aqui na terra. Se a obra de Cristo por nós fosse nos abençoar apenas aqui na terra, apenas materialmente, pensa o seguinte: se a morte de Cristo na cruz nos abençoasse apenas aqui na terra, materialmente, financeiramente, saúde, dessa melhor vida nessa terra, Paulo diz: nós seríamos as pessoas mais infelizes da terra. Pensa nisso. Se a morte de Cristo na cruz me desse a melhor vida nessa terra, e nada além da melhor vida nessa terra, nós seríamos as pessoas mais infelizes da terra. Por quê? Porque essa terra nem se compara com o que Deus tem preparado lá para nós. 1000 vezes seria o aconselhável abrir mão dessa terra pela vida eterna. É o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo é apenas aqui, se nós cremos que Cristo pode nos dar o melhor aqui, nós somos as pessoas mais infelizes. Aquele que não tem a esperança da vida eterna é a pessoa mais infeliz da face da terra. Esperar em Cristo apenas nessa terra nos torna as pessoas mais infelizes do mundo. Há muitas pessoas que só esperam em Cristo nessa terra. Quais são essas? Aqueles que buscam as coisas e não a face. Buscam as coisas e não a face. Por isso nós devemos viver para o céu. Nós devemos viver para Cristo, nós devemos viver para a eternidade. Como Jonathan Edwards diz, grave a eternidade nos meus olhos. Nós podemos viver nessa terra, mas com os olhos na eternidade. Viva para Deus e deixe de lado todos os embaraços. Amém? Glória a Deus. Quem que é a pessoa mais infeliz da face da terra? É aquela pessoa que não tem a esperança da vida eterna. É aquela pessoa que acha que Cristo é um amuleto para ela. É aquela pessoa que acha que Cristo é um sal grosso, que Cristo é um amuleto para dar ela tudo. Cristo é um amuleto para ela colocar dentro de casa, para ela levar para casa. Cristo é um amuleto para proteger ela. Cristo é um amuleto para abençoar. Cristo é um amuleto para trazer bênção, para trazer riqueza, para trazer prosperidade. Essa pessoa espera em Cristo, o melhor de Cristo só nessa vida. As pessoas, o problema do Evangelho da Prosperidade é que ele ensina que Cristo tem o melhor para nos dar nessa vida, quando é que na verdade o Evangelho não promete isso. O Evangelho nos promete a cruz e a vida eterna. Então todos aqueles que têm essa esperança são infelizes. É por isso que a nossa esperança em Cristo não pode ser apenas dessa vida. É por isso que nós não podemos viver para riqueza, para prosperidade, para curas e para bênção. Nós devemos viver para o céu. Nós devemos viver para a honra e para a glória do nome de Deus. Nós devemos viver com os olhos na eternidade. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado
de podermos viver para Ti, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. E a minha oração é que o Senhor nos conceda a graça de podermos viver para Ti, Senhor, de podermos consertar na nossa vida, de podermos desvencilhar do pecado, de podermos deixar o coração duro, o coração de pedra, de podermos deixar a língua perniciosa, a língua enganadora, de podermos deixar a língua bajuladora, Senhor, a língua que profere palavrões, que o Senhor nos conceda a graça de podermos viver para o Senhor dessa maneira de abandonar os nossos pecados. Eu te peço, eu te rogo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda a graça de podermos viver para Ti, para sempre, Senhor, e esperar a vida eterna como o Senhor nos prometeu. E é no nome do nosso Senhor Jesus que eu venho mais uma vez te pedir, te agradecer. Amém.